Olá, você que nos assiste, muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje, muito especial. Hoje falaremos sobre saúde. O nosso convidado é o Dr. Luiz Alberto Schlitter. E olha o currículo do Dr. Luiz Alberto, deixa eu mostrar para vocês que legal. Ele tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência em Oncologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, oncologista membro do Corpo Clínico do Instituto do Câncer, aqui do Hospital São Vicente de Paulo, além de preceptor da residência em Cancerologia, também aqui do HSVP. Ele investiga vários estudos e novas drogas na área da oncologia e é membro do GTG, o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Muito obrigada pela presença, Dr. Luiz. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Certo, e nós vamos começar então com a nossa primeira pergunta para você, que acredito que muita gente tem essa curiosidade. Teve algum momento na tua vida onde você teve um insight de é oncologia que quero fazer, porque me parece muito desafiador, triste talvez, Claro. né? Então, teve algum momento assim? Teve, como sempre, né? Eu acho que a gente entra na faculdade de medicina com aquela visão, aquela nostalgia de aprender cardiologia, né? Coração, de secar cadáver, fazer tipo Dr. House, né? Que a gente vê nas séries, né? E isso também é, claro, estimulado por um grande professor. Então, às vezes, a gente tem professores que são entusiastas da área, né? Então, eu saí, na verdade, da faculdade querendo cardiologia, tá? Esse era o meu foco, né? E na faculdade, eu acho que também a gente é treinado a curar as doenças, né? Esse é o foco. O estudante, ele quer saber os sintomas, encaixar todos os diagnósticos e saber o melhor remédio para curar o paciente, né? É assim que a gente sai treinado da faculdade. E aí, durante a especialização, durante a residência médica, eu focando na cardiologia, hoje tenho colegas fantásticos aí na área no Brasil todo. Conheci um professor, Dr. Sérgio, talvez meu guru, né? Em que eu vi ele num estágio falando com o familiar, falando com o paciente, numa situação difícil, sabe? Entrando na mente dele, mas sem maldade, fazendo aquela esperança realista do paciente, sabe? Numa situação muito difícil, eu digo, cara, isso aí é diferente, é isso que eu preciso, sabe? Aquela relação médico-paciente, eu gostava desse tema. E aí eu acho que a gente traz para nós mesmo o que Hipócrates dizia, que a gente não dava muita bola, né? Que a gente deve curar quando possível, né? Aliviar quando necessário, mas realmente consolar sempre, sabe? Aquilo veio realmente. Então, mesmo numa área que vocês, né, acham muito difícil, muito árdua, que os números antigamente eram muito ruins mesmo, os tratamentos talvez pouco eficazes. Hoje a gente tem uma mudança gigante desse paradigma. Hoje a maioria dos pacientes ficam curados, né? Então eu não tinha talvez essa visão e eu não tinha esse treinamento que eu comecei a ter com o Dr. Sérgio aí, as coisas mudaram. Eu decidi de um ano para o outro fazer oncologia e vou dizer que foi um acerto, assim, eu fico muito feliz não só pelo paciente, assim, pela gratidão dele conosco, né, com essa relação que a gente tem, como a gratidão que eu tenho por eles de aprender várias coisas, pequenos detalhes que a gente vai trazendo para a vida, tá? E hoje, na verdade, eu como professor ou orientador da residência, tento estimular, e já formei muitos oncologistas com esse meu ânimo de dizer que realmente é diferente do que vocês veem. É comum, vamos dizer, vocês verem os pacientes internados. Quando um amigo teu está ruim, você vai visitar. Quando ele passou mal da químio, mas você não vê todo o processo, muitas vezes, que é realmente mais tranquilo, né? A gente tem essa visão um pouquinho ruim da oncologia. Mas a gente vai transformar isso junto com vocês aí com essas informações. Perfeito, sempre os professores, né? Que legal, muito legal Sim. eles serem essa inspiração, né? E diante disso, de ser tão desafiador, entendi que tem uma tranquilidade, uma leveza, mas devem ter dias que não são tão legais, né? Ruins. Como é que você faz na tua vida pessoal para você desopilar, Boa. relaxar? Como é que é o Dr. Luiz Alberto Schlitter em casa, no dia a dia? Tem algum hobby, alguma curiosidade que ninguém imagina que você tem de hobby ou de prática na tua vida? Eu vou tentar te explicar da seguinte forma. Eu acho que até quando eu conheci você é a mesma coisa. As conversas vai bem quando tu diz que é médico e tal, mas quando procura a área mesmo, né? A gente diz oncologia, o cara até pergunta de novo, trata o quê? Eu digo câncer. Ah, não acredito, né? Como é que você vive? Você é deprimido? Qual é o teu psiquiatra? Deve ser bom ter psiquiatra, não ter um remédio bom, né? Sim. E, na verdade, eles têm essa visão nossa,
né? Mas a gente tem esse lado, como eu te falei, de gratidão, de conexão com o paciente, e a gente consegue realmente mudar a história com que ele vive, a nossa vida realmente é muito boa. Eu acho que algumas coisas que a gente faz, a gente estuda bastante, eu digo a gente como grupo, né? A gente tem um grupo que estuda só câncer gastrointestinal, a gente tenta, entre aspas, errar o máximo possível, o mínimo possível, né? Ou fazer o que atualmente tem de melhor, no caso daquele paciente, né? Isso a gente tem que ter busca, e sabendo que a gente fez o melhor naquele contexto, naquele momento, a gente tem que realmente ficar leve. E na verdade a gente tem um treinamento, tá? Eu digo, a gente tem que ir treinando realmente para não trazer as coisas para dentro de casa, né? Saber separar. Então eu digo, eu quando fico em casa, eu sou uma pessoa, toco o celular, vejo que é do hospital, a gente retoma, sabe? A gente consegue fazer esse on e off aí com uma certa tranquilidade, tá? Mas eu acho que o médico é uma pessoa normal, tá? Eu acordo cedo, faço meu chimarrão, estudo bastante, como se fosse um hobby meu, realmente estudar. E gosto de coisas como culinária, jogar futebol, são coisas que me tiram, sabe, daquele local. O que eu evito muitas vezes eu brinco, contato com outros médicos, porque senão a gente sempre remete, né, à medicina, então a gente só foge um pouquinho, vai para outros momentos. Mas é uma área muito gratificante, a gente não tem, vamos dizer assim, burnout, né, ou estresse, se a gente consegue mostrar que o trabalho atual dentro do contexto que a gente tem é bem feito e a gente está sempre disponível para o paciente. É muito gratificante. E o doutor Luiz é casado com uma médica também. Um abraço aí para a doutora Raquel. E ser casado com uma médica é interessante porque vocês conversam sobre os pacientes no dia a dia, evitam falar sobre isso. Como é que é isso? Dois médicos dentro de Dois casa. médicos, ela é hepatologista, né, cuida de doenças do fígado, e o câncer de fígado é uma doença que vem se tornando muito frequente devido à esteatose, hepatite, né? Não, mas a gente consegue conviver bem, discute os casos em casa, às vezes eu até falo para o paciente, ó, eu vou discutir em casa, depois eu te falo o que a doutora achou, né? Mas com leveza, e a gente, assim como eu, ela sabe desligar ou saber o momento certo de fazer o proveito do dia a dia, né, e do nosso trabalho. Mas a relação é bem gostosa, é bom, é bom. Eu acho que daí ela me entende, né? Se a gente chega tarde em casa, se de uma hora para outra tu sai para ver um paciente no hospital, né, que não estava programado, isso está dentro de um complexo que tanto ela como os filhos já entendem com tranquilidade. Perfeito. E tem alguma coisa que você já ouviu inusitada sobre a tua área? Uma pergunta de um paciente? Alguma coisa que você achou muito curiosa? Eu vou tentar te falar de um pouquinho diferente, assim, eu acho que tanto pacientes como médicos têm o tabu que a oncologia ou o câncer é uma doença incurável, tá? Eu acho que isso é uma pergunta frequente quando eles me conhecem ou quando estão num jantar, eles querem saber um pouco mais dessa área. Hoje a gente sabe que 70% dos cânceres são curáveis. Esses são dados americanos, onde eles têm realmente uma estatística bem feita, né, bem produzida. Claro que eles têm uma tecnologia, às vezes melhor que a nossa, medicamentos chegam antes, né? Talvez esse número aqui no Brasil gire em torno de 60, mas hoje mais da metade dos pacientes, ou 2/3 dos pacientes, são curáveis. Isso a gente tem que tirar esse tabu, talvez, dos médicos e dos pacientes, tá? As pessoas realmente têm uma chance de cura grande. Para você ter ideia, assim, de 1970, então 80 para cá, mudou muito as coisas. Como é que eu vou tentar te provar, não só com remédios? Hoje, a informação médica dobra de volume em 70 dias. Então, em 2 meses e meio, vamos dizer assim, a informação médica dobra de volume. Em 1980, isso demorava 15 anos, 10 anos. Então, assim, a evolução é muito grande. Então, eu acho que com isso, o índice de cura acaba aumentando, e a gente tem dois pontos que são importantíssimos. É a subespecialidade, então o médico oncologista hoje não acho mais que consiga abraçar todas as áreas, né? Então hoje nós temos oncologistas focados na área gastrointestinal, outros na mama, outros no pulmão, for separando os pedacinhos porque a informação é muito ampla. E a outra questão é que existe, a gente tem aqui em Passo Fundo, o grupo de Porto Alegre também tem, grupos que se reúnem periodicamente para discutir casos clínicos. Então, dentro de um contexto, eu trago uma dificuldade num caso clínico, e lá naquela reunião eu tenho cirurgiões, patologistas, radioterapeutas, inúmeros médicos. E só da gente expor essa reunião, só colocar esse caso na reunião, quase em 40% das vezes a gente muda a nossa proposta.
Então, eu tinha uma opinião que eu levo para um grupo multidisciplinar, a gente chama, tumor board, e isso é modificado em 40% das vezes. Isso muda a mortalidade. Eu não estou falando nem em remédio, nós não começamos remédio, nada. Só de transformar uma informação num grupo, porque os outros, assim como eu estudo bastante, os outros, cirurgião estuda bastante, a informação médica duplica cada 70 dias. Eles estudam e trazem informações novas, essas informações são agregadas e o resultado do paciente muda muito. Então, hoje eu acho que a medicina tem muitas mudanças, muita evolução. A evolução é rápida, a gente precisa se subespecializar o máximo possível e também agregar pessoas boas para participar de grupos que fazem a discussão e trazem um melhor resultado para o paciente. O câncer hoje tem cura, sim, e quase 2/3 dos pacientes são curáveis. Perfeito. E dentro disso, doutor, existem sintomas que não podem ser negligenciados, os primeiros sintomas para uma audiência que está aí, de repente, né, esposas, né, filhos, né, de repente levam até você. O que a gente tem que observar? Eu vou falar talvez dentro do câncer de intestino, que é a doença mais comum na minha área, né? A grande maioria dos tumores de intestino são assintomáticos no início. Então, 90%, ou então quase todos os tumores, eles começam com uma pequena verruga, chamada de pólipo, tá? Dentro do intestino. Essas verrugas são tão frequentes, esses pólipos chegam a ter 40% dos pacientes aos 50 anos. Então, geralmente a gente fazia a colonoscopia aos 50 anos, né? Essa é a indicação. Para quê? Para olhar dentro do intestino e, se tiver alguma coisa, retirar essas verrugas, esses pólipos, que eles vão muitas vezes evoluir para câncer. Então, hoje a gente tem como fazer o diagnóstico em pessoas assintomáticas. Tanto homens como as mulheres, a partir dos 50, hoje a gente já vai falar um pouco, estamos puxando para os 45 anos, devem fazer a colonoscopia. Mas, se a pessoa tem algum sintoma, por exemplo, sangramento nas fezes, isso é muito importante, porque a grande maioria pensa, isso é uma hemorroida, é alguma coisa que eu comi, né? Até pode ser. Metade da população tem doença hemorroidária em algum momento da vida, mas possa ser um tumor junto. Isso muitas vezes até em pacientes jovens, que hoje nós temos uma epidemia, né? Então, sangramento nas fezes merece sempre uma avaliação do médico, uma colonoscopia. Pacientes que têm dor abdominal, alteração do hábito intestinal. Então, cada um tem a sua frequência, né, evacuatória. Então, uma vez ao dia, a cada 2 dias, isso vai mudando. Então, se espaça mais ou começa com diarreia, quer dizer, a mudança do hábito intestinal é importante. E também pacientes que têm anemia ou perda de peso. Então, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal, anemia ou perda de peso, merecem atenção médica. E quanto mais cedo o paciente for, é lógico isso, o diagnóstico mais precoce, menos correria, menos confusão a gente tem. Quem procura não só acha cedo e precisa realmente tratar isso. Só finalizando, assim, a colonoscopia, a gente vê que ela previne o câncer de intestino, mas existe uma epidemia de pacientes jovens com câncer de intestino. Quase 30% dos pacientes hoje, teve um aumento, tem menos de 50 anos. Então, a colonoscopia hoje foi transposta para 45 anos de idade. Então, 45 anos, tanto homens ou mulheres, mesmo sem sintomas, devem fazer a colonoscopia em busca de pólipos que podem ser retirados e quebrar a sequência maligna dessa doença. Perfeito. E falando de hábitos, sobre alimentação, Sim. existem alimentos que a gente deve evitar, que são perigosos, industrializados, embutidos, o sal, ou aqui no Rio Grande do Sul, churrasco, né? Boa, muito boa. Somente 10%, né, apesar da população achar o contrário, 10% dos tumores são hereditários, né, uma herança. Então, você nasce com um problema genético transmitido de pai, né, pai e mãe, e isso pode ocasionar um tumor. Então, eu brinco, é como se fosse um erro de fábrica, né, um chassi lá deu um problema. Mas 90% são coisas que a gente agrega durante a vida, são hábitos ruins que vão machucando as nossas células, vão machucando o nosso DNA. Assim como o sol, por exemplo. O sol machuca a pele, pode dar câncer de pele. E dentro do câncer gastrointestinal, a alimentação é algo realmente muito importante. Então, a gente sabe que alimentos industrializados, né, ou ultraprocessados, né, refrigerante, bolachas, salsicha, presunto, né, eles aumentam sim o risco de câncer. Ah, não posso comer. Não, não precisamos ser tão radical. Eu acho que a gente tem que diminuir o consumo desse tipo de alimento. O Dr. Buzardi, que é um colega de São Paulo que utiliza muito bem as palavras, né, ele brinca, foi feito por Deus, pode comer.
Se não, tenta evitar ao máximo possível, diminua isso. E dentro desse contexto é a carne vermelha, né? Então, não posso mais comer carne vermelha porque dá câncer de intestino. O problema é que o cálculo para carne vermelha são 500 gramas por semana, né? Depois a gente vai alternando, carne de frango, peixe, né? Só que a gente calcula isso por churrasco aqui no Rio Grande do Sul, né? 500 gramas por pessoa por churrasco. Sim, E o churrasco começa na quarta, segue o carreteiro na quinta, né? Sexta. sim. Então a gente tem um excesso de carnes vermelhas, tá? E isso realmente aumenta o risco de câncer. Então a gente deve equilibrar a alimentação, tentar evitar os industrializados, os embutidos, e diminuir o consumo de carne vermelha por um patamar menor ou alternar com carne de peixe, né? Proteína, ovo, outras coisas tem. Então a alimentação, sim, é um grande vilão e, na verdade, ela não vem sozinho. Geralmente o cara que se alimenta mal, ele não pratica exercícios e ele tem obesidade. Isso é um complexo. Dificilmente o cara se alimenta muito mal e ele é um atleta. Essa combinação é difícil. É um complexo, né, que causa inflamação no nosso corpo, né? Má alimentação, sedentarismo e aumento de peso. Hoje quase 60% da população está acima do peso, né? Então isso deve ser controlado porque isso muda sim a história do câncer. Certo, acho que já responde a nossa próxima pergunta, que era se existe um perfil de pessoas mais propensas. Então, se o fator genético ele é menor, os demais fatores seriam alimentação e sedentarismo. Existem mais alguns? Sim, então 10% são do nascimento, são genéticos. Inclusive, todos os casos que nós temos dos pacientes são avaliados, tá? Então, eu tenho um paciente no consultório, mesmo imaginando, né, um paciente gordinho, sedentário, se ele não tomar, o câncer talvez veio disso. Não, a gente vai fazer uma avaliação genética para cuidar de toda a família, se isso for um erro do nascimento, na célula dele mesmo. Se for um erro que é causado por estilo de vida, os fatores principais são: primeiro, dieta, dentro da tríade, né, obesidade e sedentarismo, né? Dieta inadequada com muitos industrializados, aumento de peso e sem atividade física. Isso é realmente um contexto que causa uma inflamação, a palavra certa é essa, né? Que vai realmente aumentando o risco das pacientes ter câncer. Além disso, o uso abusivo do álcool, eventualmente numa comemoração, né, no aniversário, ok, uso eventualmente de espumante e tal, não vejo problema. Cigarro é a maior causa de morte evitável no mundo, não de câncer. A maior causa evitável de morte no mundo é o cigarro. A segunda maior causa é o tabagismo passivo, né? Então, o cigarro deve ser evitado, né? Então, esse complexo do bom estilo de vida, sem fumar, sem beber, diminui sim o risco de câncer, e isso diminui em quase 50% o risco de câncer. E outra coisa importante, Onara, é que mesmo o paciente que teve câncer, né, eu já tive câncer, se ele praticar bons hábitos de vida, se ele manter uma qualidade de vida, ou mudar a qualidade de vida, né, que não era boa, ele pode diminuir em 40% o risco da doença voltar. Às vezes a gente faz químio de reforço, a gente faz uma químio buscando 25, 30%, sabe, de ajuda, Sim. ok, vale a pena. Cada 3 pacientes, um a gente deixa curado com a químio. Nós vemos quase 40, quase 50% dos pacientes que poderiam mudar o estilo de vida e ter um número tão bom quanto quimioterapia. Então, estilo de vida hoje, a gente bate no consultório, eu brinco, eu judio dos meus pacientes, porque isso tem que ser modificado, isso traz resultado para ele e para mim, com certeza, para a nossa equipe toda, a doença não voltar. Perfeito. E voltando ali a falarmos dos pólipos, a relação deles, o quanto de cuidado a gente precisa ter com o pólipo? Necessariamente ele vai se transformar em um câncer? Não? Boa, ótima pergunta. O pólipo é a sequência mais comum de aparecimento do câncer. Geralmente, como eu brinco, aparece um broto na árvore. Se a gente não retirar esse broto, vira um galho, né? Daí tem que cortar, tem que passar veneno, quimio e cirurgia. Então, esse pólipo geralmente aparece a partir dos 50 anos de idade, por isso a colonoscopia hoje já está indicada até um pouco mais cedo, aos 45, para a gente verificar dentro. Se não tiver nenhum pólipo, ótimo. Repete a colonoscopia daqui a 5 anos, tá? Se tem algum pólipo, ele deve ser retirado, tá? E a gente vê, às vezes, em cidades mais do interior, assim, faz a colonoscopia, mostra que tem pólipo, não retira. Não, esse pólipo deve ser retirado. E ele deve ser mandado para patologia, para análise. Tem pólipos, então, a gente chama de hiperplásicos. São só células maiores e formou como se fosse uma verruguinha simples. Agora existem pólipos adenomatosos, então é como se fosse aquela verruga preta, sabe? Vou fazer uma comparação
de cores. Esse tem mais risco, se não retirado, geralmente demora 5 a 10 anos para ele evoluir para câncer, não é rápido. Então, quando o cara vem lá sem a colonoscopia, eu digo, geralmente passou 5 a 10 anos que ele não tirou aquele pólipo e agora ele se tornou maligno. E se a pessoa tem um pólipo, então eu não tenho nenhuma lesão no intestino. 5 anos a colonoscopia está ok. Se ele tem algum pólipo, depende das características desse pólipo adenomatoso, displásico, a gente chama de... É como se fosse uma cara mais feia ou menos, baixo grau, alto grau. A gente às vezes precisa fazer ela anual. Então o pólipo também guia a retirada dele, a sequência de não ter câncer, mas também as próximas colonoscopias que devem ser feitas, tá? Às vezes a gente precisa ter um acompanhamento um pouco mais precoce. Mas é muito importante, tanto em homens como mulheres, a coluna aos 45 anos. E isso eu falo não só para você que está nos escutando, mas você e os seus familiares. Às vezes, seu avô fez a colonoscopia, a sua avó, a sua mãe, isso realmente deve ser lembrado, né? A gente tem o terceiro câncer mais comum, depois do câncer de mama e câncer de próstata. É uma doença muito frequente e a colonoscopia deve ser relembrada para todos os pacientes. Certo. E dentro desse fator, então, quando ele já está em um estágio mais agravado, acredito que um temor de muitas pessoas é a palavra metástase, né? Sim. Quando ele se espalha em fígado, pâncreas, outras regiões. Qual é o percentual de cura ou qual é a esperança que você dá para esse paciente quando acontece essa situação? No câncer de intestino, a gente tem uma situação, quando a doença se torna metastática, então ela sai do lugar onde começou e vai para outro órgão, com certeza a chance de cura diminui, tá? Mas a gente tem hoje, por exemplo, câncer de mama, já o pessoal que trata, tem inúmeros remédios, tem se tornado até uma doença crônica mais, sabe? Como hipertensão, diabetes. Mas a gente tem no câncer de intestino, muitas vezes, uma doença que se espalha bastante para o fígado, pulmão, possibilidade de cura. E isso é muito importante, todas as vezes nas nossas reuniões a gente discute. Então, por exemplo, 30% dos casos já aparecem no consultório com metástase. Então, 1/3 dos pacientes, quando chegam, não fez a colono, atrasou um pouco do diagnóstico, ok. A doença é metastática. E quase 50% dos que trataram, em algum momento a doença voltou. Né? Então, temos 2 cenários. Um que já começou e outro que apareceu posteriormente à doença. Mas em todos os casos a gente estuda, né? Hoje a gente tem ressonância, tem PET, tomografia, nós temos exames melhores para refinar e a gente analisa os órgãos e em alguns casos a gente consegue fazer químio, seguida de cirurgia e retornar, buscar a cura desse paciente. Então, órgãos, por exemplo, que são operáveis ou tratáveis, tá? Quando o câncer do intestino vai para o fígado se regenera, né? A gente consegue tirar e ele cresce. Pulmão, ovário na mulher e nessa capa dentro da barriga chamada peritônio, existe uma gordura dentro da barriga, né, chamada peritônio. Então tem 4 órgãos que existem inúmeros estudos mostrando que químio, seguido de uma boa cirurgia, numa equipe bem treinada, quase 50% dos pacientes estão vivos em 5 anos, algo que a gente não consegue só com químio, né? Então a gente tem que talvez entender que mesmo a doença metastática, em locais especiais, existe a possibilidade de reversão. A gente tem vários vídeos até no canal mostrando isso, em pacientes que a gente fez essa proposta, e o câncer de intestino metastático pode ser curado em situações especiais, deve ser sempre relembrado pela equipe que trata esse paciente. Certo. E diante desse avanço, em quantas horas são? 75 horas? 70 horas em... 70 dias, mais ou menos, o conhecimento médico dobra dentro de todas as áreas que a gente tem da medicina. Então, é muito importante a gente estar numa subespecialidade, sempre estudando rapidamente aí essas novidades. Dentro desse comparativo, então, há 10 anos atrás, o que a gente pode dizer que mudou drasticamente, assim? O que mudou, eu vou um pouco mais longe, assim, tu vê, na Segunda Guerra Mundial a gente descobriu a quimioterapia através do gás mostarda. Então, o gás mostarda, utilizado para fins de guerra, né? Queimavam a pele, o pulmão, mas eles queimavam também a medula, as células de defesa, a medula acaba ficando fraca. A gente trouxe aquele remédio, né, para dentro dos linfomas, das leucemias, e eles começaram a tratar as linfomas com gás mostarda. Isso nós estamos falando em 1970, mais ou menos. Então, nesses últimos 50 anos, a evolução foi fantástica. O que a gente tem hoje?
remédios muito mais eficazes, geralmente são combinações de remédio, não é um só, são combinações, a gente chama de protocolos de quimioterapia. Tanto o EV, hoje existe injetável e via oral também, né? Como eu acho que as técnicas cirúrgicas, né? Hoje a gente tem cirurgia robótica, né? Não é o robô que opera, é o médico. Mas assim, o quanto ele realmente consegue retirar a doença sem machucar o paciente e a recuperação dele é mais rápida, isso é fantástico. Brinco com os furinhos na barriga, né? Parece que nem fez a cirurgia, né? Então a cirurgia evoluiu muito. A radioterapia, antigamente, para você ter ideia, era uma pedra de radiação que era colocada em cima do paciente, se abria uma câmera e a pedra irradiava tudo que tinha embaixo, né? Então, isso existiu e fez parte da evolução, ok? Sim. Hoje a radioterapia ela é produzida, a gente brinca, bota na tomada o aparelho, ela produz energia, a gente consegue com colimadores, formar como se fosse um coração, o que você quer irradiar, sabe? Extremamente preciso, né? A quimioterapia é hoje muito mais eficaz e com menos efeitos colaterais. Na minha área, por exemplo, os pacientes geralmente não perdem o cabelo, não tem nenhum sintoma. Então, esses pacientes vocês nem veem no dia a Legal. dia. Estão no banco, estão caminhando, sabe? E vocês não notam. A gente acaba notando só quando ele interna por algum momento, né? Então, fica aquela visão ruim. Mas os pacientes têm uma chance hoje de cura maior com tratamentos menos agressivos, mais eficazes. Na área da oncologia, por exemplo, gastrointestinal, até transplante de fígado hoje a gente faz em algumas situações, né? A gente consegue tirar um fígado uma pessoa, botar outro, para o paciente ficar curado de câncer chamado hepatocarcinoma, câncer de fígado mesmo, ou até metástases no fígado. Um grupo de Porto Alegre aí da Santa Casa tem feito isso, o transplante até intervivos entre pessoas, né? O filho doa para a mãe, por exemplo, ou ao contrário, com chance de cura desse paciente. É fantástica a evolução, o importante é talvez sempre o paciente buscar informação num centro que tenha tecnologia ou tenha experiência dentro desse assunto, principalmente subespecialistas. Perfeito. Tu falaste antes ali sobre a equipe multidisciplinar, que tem nutricionista, tem psicólogo, outros médicos, outros profissionais. E eu acredito que todo médico é um pouco psicólogo, especialmente na tua área. Tem alguma forma que você conduz quando ele vem muito desesperançoso, abalado, que você considera que é um diferencial essa tua abordagem com esse paciente que se sente assim desacreditado? Correto. Vamos entrar nesse assunto. Assim, eu acho que a família tem muito medo de contar o diagnóstico para o paciente. E eu sempre falo que isso não é papel da família, não é deles, é papel do médico. Porque a gente, dentro da especialidade de oncologia, é treinado para isso. Existem passos, existe uma maneira. Claro que a gente vai aprendendo com a vida, né, com os anos, né, de fazer isso se transcorrer de uma forma leve. Tá? Então, geralmente a gente atende o paciente no consultório, vê todos os exames, vê a maneira de que cada paciente conversa. É diferente, às vezes, falar com um colega médico, com um advogado ou com um agricultor, que é uma pessoa mais simples com as palavras, né? A gente tem que entrar na maneira dele falar, dele se expressar naquele diagnóstico que ele vai ter. E uma das coisas importantes, assim, depois de analisar o caso, analisar o paciente, de forma simples, a gente conversa com ele e pergunta, olha, você quer que eu lhe conte todos os detalhes? Eu posso lhe ser sincero nos detalhes? Claro, dentro das palavras certas e no momento certo. Eu não gostaria de esconder as informações de você. Isso parece machucar um pouco, né, os ouvidos das pessoas que escutam, Sim. né? Os familiares no lado, às vezes, né, se assustam, se arregalam. E o paciente, ó, quase todos os pacientes sempre dizem, não, eu quero isso. É isso que eu procuro. Eu procuro. Existem estudos mostrando o que o paciente quer de um médico. Primeiro, não errar o diagnóstico. Segundo, falar da doença que ele tem. Terceiro, curar. Entende? A cura vem depois. Ele quer principalmente ser realmente escutado, saber a verdade, claro, como eu digo, dentro das palavras certas, no momento certo. A gente não tem, talvez vocês tenham essa visão da novela, né? Como é que é uma novela ou um filme, né? O Sim. médico está atarefado numa emergência, falando com alguém que ele nem conhece direito, dizendo que ele tem um câncer grave, que ele vai morrer em pouco tempo. E o final da vida dele no filme é na beira de um lago, né, Sim. olhando para as estrelas. Então, isso é anedótico, né? O que acontece no dia a dia? O diagnóstico, ele é passado de uma forma realmente leve, a gente consegue fazer isso, e isso é uma coisa que me agrada muito, tá? Ontem mesmo saiu um paciente do consultório dizendo, doutor, foi agora sim que eu tô leve. Por que também? Porque ele sabe os próximos passos. O oncologista dá o diagnóstico, mas dá um guia, né? Então, às vezes, a família vai dar o diagnóstico, sim, mas vai fazer o quê, né? A família fica atada nisso.
Então, tratar ele de forma sincera traz realmente uma conexão muito boa, utilizando as palavras certas no momento certo, como eu estava te falando, né? Isso é bem importante para o paciente, eu acho que é o que mais a gente busca, assim. Daí tu pode me dizer, não, mas ele vai ficar triste, ele pode chorar. Os sentimentos, quando morre alguém, a gente tem que ter um sentimento de tristeza, de revolta, de luto, xinga Deus, entende? Tem sentimentos que são normais, até vir a aceitação. A gente não pode estar contente num momento desse. Num diagnóstico de câncer também não, mas a pessoa vai passar por esses passos e a gente vai ficar junto dele. Então ele vai chorar, vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai perguntar por que ele, né? O cara às vezes é magro, faz exercício, se cuidou, não fumou, né? E teve esse desafio para passar, né? Mas isso é uma emoção que deve ser passada e, claro, que deve ser orientada ou acompanhada de perto. E a gente tem que cuidar com o familiar, porque o familiar tenta mentir para o paciente. Eu acho que é uma mentira caridosa, tá? Você recebe isso dos familiares? Mente para o meu familiar? Muito, muito. Eu mesmo fiz uma consulta, né? O paciente não estava, né? Eu digo, por que ele não está? Não, porque a gente não quer contar. Eu digo, tá certo. Você não deve contar. Você não é essa pessoa. Você tem que trazer para mim e fazer. Alguém tem que fazer isso. Porque não tem como enganar um paciente. O paciente sente as coisas, né? Ele está com dor, perdeu peso, não está bem. E ele vai na consulta, é uma feridinha que é simples, alguma coisa está errado. E outra, né? Ele vai no consultório do oncologista, tá? Ele está na frente do oncologista. Sim. Várias pessoas sem cabelo. Tá lá na placa, Dr. Luiz, especialista em oncologia gastrointestinal. Ele não tem câncer? Não tem. Às vezes a gente conta para o paciente e ele diz, doutor, muito obrigado, pelo menos um me contou a verdade. Perfeito. Porque muitos estão me enganando e eu estou vendo que não está certa essa conversa, tá? Então, esse momento é conturbado, a gente consegue guiar, existem sentimentos realmente chatos e eu peço para a família não enganar da seguinte forma também, Ionara, assim, diz, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tudo vai funcionar. Não, nós não sabemos disso. O papel como família é ficar no lado do paciente. O que tu precisa de mim? Eu preciso ficar sozinho, tá ok? Você fica sozinho, quando tu precisar tu me liga, tá aqui meu celular, eu preciso que tu me fale se eu consigo te ajudar em algum momento. E esse momento vai passar e as coisas voltam, tudo passa. Eu tenho uma caneca no consultório, se tu conhece lá, né? Uhum. Eu fiz de propósito, daí foi um paciente meu que fez, tá escrito lá, tudo passa, sabe? Que eu acho que é importante tanto para a família como para o paciente. Mas a verdade com esperança realística, ela funciona. Um pé na esperança e um pé na realidade. As coisas vão se organizando e tudo vai realmente transcorrer dentro do melhor naquele momento, naquela doença do paciente. Perfeito. E dentro dessa conduta das famílias, se você pudesse resumir um conselho para as famílias, o que seria adequado? O adequado é procurar o máximo de recursos para se sentir leve. A família fica muito angustiada se as coisas realmente estão corretas, né? Eu até divido isso muito com os colegas, não tem problema nenhum. Então, às vezes, o paciente jovem, hoje é muito comum, a gente pode falar do assunto daqui a pouco, com câncer, né? É certo que isso muitas vezes causa uma angústia. Então, eu às vezes encaminho para um colega de Porto Alegre, olha, eu estou te encaminhando um colega, eu tenho essa opinião, qual a tua? Não é a mesma, ótimo. Né? A família fica mais leve. Então, procure outras opiniões. Se as opiniões fecham, fique leve, você está fazendo o que é atualmente de melhor. Do ponto de vista psicológico, talvez, eu acho que essa tua pergunta foi maior, né? Fique no lado do paciente, fique leve, espere ele passar as reações normais, tá? Não tente falsear o momento, que é um momento difícil, um diagnóstico difícil. Às vezes a programação dele sempre muda. A gente sempre está programado a fazer uma viagem, a formar o filho e chega, né, esse diagnóstico, né? Então as coisas mudam muito o pensamento, mas realmente fique só do lado dele. O Dr. Ricardo é um grande amigo, vou brincar o que ele sempre fala. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Porque ele só fica do teu lado. Ele fica do teu lado. Quando tu quer, ele vem. Quando tu chama, ele vem. Quando tu não quer, ele fica lá. Entende? Assim, não tente falar, não tente se expressar demais, que às vezes você erra nas palavras. Fique no lado dele, mostre que você tem apoio. Quer dar apoio? Posso levar teus filhos no colégio? Posso ir no mercado? Vamos no jantar hoje, mas nós não vamos falar do câncer. Entende? Perfeito. Vamos no jantar e tu combina com teus amigos, nada de falar da doença dele. Ninguém pergunta. Se ele quiser falar, ok, deixa ele se expressar.
mas tente tirar ele disso. As pessoas vão lá visitar ele, né, mostrando talvez um sentimento, mas isso eles querem falar da doença, isso machuca. Se a pessoa quiser falar, deixe ela falar e participe de bons momentos e muitas vezes, né, que não remetam à doença. Vá no hospital junto com ele, fique do lado dele, dê carona, tome um sorvete com ele, tem outras coisas para falar e não falsear ele com informações que você nem mesmo sabe também. Perfeito. Falando sobre imunoterapia, cirurgia robótica, gostaria que você explicasse para a nossa audiência aí o que é isso, o que foi esse avanço da cirurgia robótica para o câncer de intestino, câncer gástrico e a imunoterapia também, que a gente lê, né, que dá muitas perspectivas aí. Queria que você elaborasse mais essa questão. Fantástico. Eu acho que a gente teve uma evolução, eu vou falar o que eu escuto muito dos cirurgiões, eu não opero, tenho colegas ótimos aí que fazem isso. A gente tinha a cirurgia por corte, que resolvia o nosso problema, tirava o tumor, tirava, vamos dizer, as estruturas que a gente precisava, mas era bastante demorada a recuperação, muitas vezes a gente precisava fazer químio logo em seguida, a gente não conseguiria, porque o paciente está com dor, pegou uma infecção e tal. Aí veio a cirurgia por videolaparoscopia, que é como se fossem uns caninhos que a gente bota, né, na barriga, que realmente já revolucionou de forma fantástica, menos trauma, né, menos infecção, menos tempo no hospital, menos sangramento, uma recuperação melhor. O efeito das duas é igual, eu não posso dizer que a vídeo trata melhor o câncer, mas a recuperação do paciente é fantástica, né? E aí surgiu a cirurgia robótica, lentamente, agora explodiu realmente essa febre, em que aquele aparelho, ele é muito parecido com a cirurgia por vídeo, são furinhos feitos na barriga, mas eles são mais articuláveis. A gente consegue mexer ele tipo uma aranha, né? Então, a mobilidade ficou mais fácil, né? O cirurgião consegue operar o paciente longe, assim, um pouco da sala, né? Então, às vezes pode levantar, pode se espichar um pouco, né? O aparelho, ele diminui o tremor, a gente não imagina, mas a gente, se ficar com a mão parada, a gente tem um tremor fino que a gente não vê, né? Que isso às vezes é transmitido para a cirurgia, né? E o robô, ele tira isso, né? Então, o tremor, ele tira. E a visão que a gente tem do robô é uma visão, vamos dizer assim, 4K, uma visão muito boa. Vai dizer, o que facilita isso? É que a gente vê estruturas tão finas, veias, vasos, que antes a gente não via, olho nu, acabava, né, o brinco cortando aquilo, não, é aqui, tá bom. Lá a gente tem um refinamento disso. Então, acho que a cirurgia robótica está indo para o lado que ou vai ser por corte ou vai ser robô. Entende? A gente vai pular a cirurgia por vídeo, laparoscopia, pelos caninhos duros, vai ser por robô. Então, ela está transformando realmente a medicina, é muito legal ver isso. Hoje, por exemplo, na minha área, principalmente a região da pelve, que é o reto, né, a próstata ali, é muito pequenininho, o robô consegue ir lá fazer milagres. Tem feito nos Estados Unidos transplante de fígado para o robô, né, algo fantástico. Então, acho que a robótica veio realmente para revolucionar, vai mudar a história, né, da oncologia. E o outro tratamento, que daí realmente eu que faço, né? Eu estou envolvido com isso, que é a imunoterapia, né? Então, a quimioterapia é um remédio. Eu brinco para o paciente, tu me diz qual praga que é, né? Tipo uma lavoura, né? Sim. Mas tem diferença, né? Formiga, gafanhoto, javali, né? Isso parece estranho, mas na oncologia também. Uma biópsia vai te dizer que tipo de doença ele tem, né? E com isso a gente escolher, entre aspas, um veneno, um protocolo, né? Para isso. Beleza, isso funciona, tem menos efeitos colaterais e é fantástico. Eu acho que ainda é a base do nosso tratamento, 80% é isso. Até que veio uma descoberta que, por que as células de defesa nossa, né, os nossos linfócitos, né, neutrófilos, macrófagos, existem nomes, né, não vão lá e matam a doença. Assim como a gente tem uma infecção, né, uma gripe, os linfócitos vão lá e matam. Por que não mata o câncer? Então, se viu que o câncer ele tem uma capa, né, como se fosse um esconderijo, que a célula de defesa vai lá, não reconhece, vai embora. E aí se inventou um medicamento que tira essa capa, ou que treina, né, a célula de defesa ir lá no câncer. Então, brinca que nem um cachorrinho, né? A gente tem em casa que não morde o ladrão. Tem um Rottweiler, que tu pode treinar ele, sabe? Então, a gente conseguiu estimular as células de defesa com medicamentos e eles combaterem a doença. Esses números são tão fantásticos assim que revolucionaram o melanoma, que é uma doença que não tinha muito tratamento antigamente, hoje é curável, mesmo metastático. Câncer de pulmão também, sabe? E na área gastrointestinal a gente está tentando encaixar ela ainda, mas somente 5% dos pacientes têm o perfil
E isso a gente consegue ver pelas biópsias. Então, quando eu tiro aquela biópsia, eu mando analisar. Será que a imunoterapia consegue encaixar aqui consigo? 5% tem esse encaixe, né? Então, infelizmente, 95% não. A gente está tentando ver como Sim. refazer essa história, tá? Mas, por exemplo, no câncer de reto, no câncer de intestino, aquela parte de baixo, a gente fazia cirurgia, a gente fazia químio, fazia rádio, inúmeros tratamentos, até que o grupo dos Estados Unidos provou em situações especiais, nesses 5%, que a imunoterapia funciona em 100% dos casos. É 100%. Todos os pacientes que tinham tumor de reto, que tinham instabilidade mixatélite, uma alteração na biópsia, que fizeram o tratamento, ficaram curados da doença, sem cirurgia, sem rádio, sem químio. Nós temos aí 4 pacientes aqui em Passo Fundo, na região, que fizeram esse tratamento e realmente é fantástico. Então, eu acho que a imunoterapia vai transformar também a maneira da gente ver a doença e curar ela. Inclusive hoje, o pessoal de São Paulo tem feito, eles chamam de CAR T-cell, que são células produzidas. Eu produzo o linfócito para a tua doença. Então, você tira o teu tumor, me dá o tumor, eu analiso no laboratório a mutação que ele tem, eu analiso os detalhes e eu produzo o linfócito para você e multiplico ele. Tá? Isso é fantástico, fantástico. Então, eu estou dizendo que possivelmente a nossa esperança, expectativa é que a gente produza o teu remédio específico para a tua doença. E quando a doença voltar, a gente tira um pedacinho de novo e produz outro, né? Seria fantástico e está indo, né? Principalmente a parte hematológica, linfomas e leucemia estão utilizando esse tipo de terapia que eu realmente acho que vai mudar a história ou essa visão que vocês têm da gente, né? De toxicidade e de cura do paciente. Perfeito. Talvez você que está nos assistindo tenha um familiar aí com essa doença, que está aí ouvindo o nosso conteúdo, ou você é paciente, ou você não seja. Então, eu queria te perguntar, doutor, sobre prevenção. A gente tem sempre muito medo, né? E eu não quero que isso aconteça comigo, nem com ninguém que eu amo, ninguém. Então, existem conselhos que você pode deixar, hábitos, para que a gente, de fato, não precise passar pelo câncer de intestino, pelo câncer do aparelho gástrico? Eu vou te falar de forma assim, em geral, assim, a grande maioria dos tumores segue essa sequência. Só 10% deles são genéticos, ou na verdade a palavra mais certa é hereditário, né? É uma herança que você nasce e realmente tem um risco maior desde pequeno. 90% são hábitos de vida que a gente consome ou somos expostos durante a vida. Sol. O sol, o melanoma, o câncer de pele, eles acontecem geralmente depois dos 40, 50 anos, mas é pelo sol exposto pelas crianças. A gente toma os torrões quando criança e depois desenvolve o câncer de pele, né? Então, tumores mais frequentes, câncer de pele, não se expor ao sol, usar protetor, evitar os horários, né? Câncer de mama, mamografia, né? A avaliação ginecológica anual, câncer de próstata, também existem exames de prevenção, câncer de intestino, colonoscopia aos 45 anos. Então, nos tumores mais frequentes, nós temos exames de prevenção. Então, se a pessoa tem algum sintoma, procure o seu médico também para fazer exames precoces, tá? E fora isso, bons hábitos de vida, isso muda muito realmente a chance de desenvolver a doença. Então, não fumar, que a gente estava falando antes, não conviver com fumante também, tabagismo passivo, não beber em excesso e cuidar na alimentação, com alimentos limpos, vamos dizer, alimentos mais naturais, não ter abusos, principalmente com industrializados. E também praticar exercícios físicos e evitar a obesidade. Esse complexo de obesidade, sedentarismo e má alimentação causa quase 50% dos cânceres atualmente. E fazem com que muitas vezes o câncer volte. O paciente que trata volta porque ele manteve os meus hábitos ruins, certo? Então, hoje, realmente, estilo de vida e exames periódicos diminuem muito o risco de câncer. Daí pode dizer, não, mas às vezes tem um paciente no consultório que é magro, não fumou, não fez nada e teve. Ok, mas o contrário é o mais comum. O contrário é o mais comum. Chegar um paciente no consultório, fuma, má alimentação, estressado, né? Exercícios não faz, não fez a colonoscopia, está com câncer. Esse é o dia a dia. Não é o contrário, não me tragam exceções, me tragam o mais comum. Se a gente conseguir fazer isso, realmente o risco de tumor é muito menor. Doutor, e por que a gente tem percebido um público cada vez mais jovem com recorrência de câncer? O que tem acontecido aí com a nova geração?
Sim, até numa reunião semana passada, o Dr. Guese falou muito bem, é uma epidemia de câncer em pacientes jovens, tá? Hoje a gente considera um paciente jovem menos de 50 anos de idade, certo? Vou falar um pouquinho do câncer no intestino, que a gente viu isso acontecendo nos últimos trabalhos. Com a colonoscopia, a gente conseguiu quebrar a sequência do pólipo e câncer, a gente conseguia tirar os pólipos e diminuir o câncer em pacientes idosos. Mas nesses trabalhos se mostrou que aconteceu 30% de aumento em pacientes jovens. E realmente no consultório, hoje a gente chama o paciente, vem o pai e o filho, a gente não sabe quem é. Antigamente eram sempre os velhinhos que tinham câncer. Hoje, as pessoas jovens, 30 anos, 40 anos com câncer. Por que está acontecendo essa epidemia? A gente realmente acha que os hábitos de vida têm a ver com isso. Obesidade, sedentarismo, má alimentação dessa população, certo? A questão genética daí entra mais em voga, porque aconteceu muito cedo, né? Então a gente sempre avalia, claro, essa questão hereditária, né? E existem, talvez, algumas outras coisas que a gente ainda está explicando que são, por exemplo, microplásticos, poluição. Talvez a gente não consiga ver isso muito bem, né? Poluição ambiente, mas também o tal do microplástico, são fragmentos minúsculos, né, de plástico que a gente ingere na alimentação, na água, né, que estão presentes nas células dos tumores. E também alteração na flora intestinal, né? As nutricionistas estão tentando modificar a flora intestinal. Como assim? Antigamente a gente achava que o intestino era simplesmente um local que a gente absorvia água e se depositavam as fezes, enfim, seria um cano simples. E hoje a gente vê que as bactérias presentes no intestino mudam muito o nosso corpo. Tem a ver com obesidade, tem a ver com diabetes, com inflamação. Então existem entre as bactérias boas e ruins. E às vezes até o local que ela está, se está no lado direito ou lado esquerdo. Então a flora intestinal, a flora bacteriana, às vezes ela pode ser alterada pela alimentação, às vezes ela pode ser alterada por antibióticos que a criança tomou quando era pequena. Então por isso que a gente tem Olha só. restrito assim o uso de antibióticos também. Então bons hábitos ou os maus hábitos, vamos lá, têm causado câncer em pacientes jovens, com certeza, e também desculpa, e também alguns fatores que a gente está conhecendo, que é a flora intestinal e os microplásticos. Independente, a gente tem trazido então a colonoscopia para mais cedo, 45 anos de idade, para todos os pacientes. E se tem uma história familiar de câncer no intestino, até mais cedo, inclusive. Mas isso aí é a função do médico orientar mais ou menos a data exata do exame para a prevenção do câncer, inclusive esses pacientes mais jovens. E outra coisa importante, só finalizando, que o diagnóstico nos jovens acaba sendo meio tardio. Por quê? Porque é difícil acreditar que um paciente de 30 anos que tem um sangramento nas fezes ou alterou um pouquinho o intestino vai ter um câncer, né? Sim. Então aquela pessoa jovem, até os pais, vai deixando, isso é hemorroide, isso é tal remédio. Então a suspeita é muito tardia e o tumor vai crescendo, a gente tem o diagnóstico tardio. Então, eu já contei numa live, né, um diagnóstico num câncer de intestino numa gestante, né? Quem ia imaginar? Naquele período lá, ela teve sangramento nas fezes, né? Foi demorando, foi, né, amamentando, foi resolvendo, enfim, aquele momento, né, feliz dela. E aí uma colonoscopia mostra um câncer de intestino. É difícil isso. Então, os jovens que têm sintomas ou têm sangramento devem fazer a colonoscopia, porque o diagnóstico acaba sendo tardio, porque eles não imaginam que isso possa acontecer com eles. Certo. E pessoas que têm muito refluxo, ficam tomando antiácido, se automedicando, isso mascara os sintomas? Sim, não, é mito? Eu acho que qualquer paciente que tenha um sintoma, que seja gastrointestinal, azia, alteração do hábito intestinal, ele sempre vai tomar alguma medicação, vai pegar alguma coisa na farmácia, tá ok, faz parte. Se ele tomar aquele medicamento e rapidamente melhorar, ok, talvez não seja nada, seja algo transitório realmente na vida das pessoas, que é o mais comum. Agora, se ele persistir com sintomas ou precisar mais medicamento, ou isso está associado com outras coisas. Eu tenho uma dor de estômago, mas eu perdi peso, eu não estou comendo, eu estou com anemia, entende? Um complexo, tem que procurar um médico. Então, usar um pouco de medicação em alguns momentos, eu acho que é normal, né? Claro que a gente sempre orienta a procurar um médico. Mas tá ok, faz parte do jogo. Mas se isso rapidamente não melhorar, procure o médico, porque realmente merece uma atenção, ou às vezes exames especiais. Perfeito. E com todos esses anos de carreira, já são quantos anos, doutor? 20 anos. 20 anos, olha só.
Talvez seja difícil a pergunta que eu vou te fazer agora, que é escolher uma história que tenha te emocionado, que você lembra, então uma ou algumas, né, que aí te tocam e que também te motivam a continuar. Algo que você ouviu de um paciente, alguma situação que aconteceu. Né? Então, eu vou te contar duas, vou aproveitar um momento, assim, eu acho que a gente sempre, ou eu tento, e faz parte, eu acho que da evolução nossa, hoje, conhecer cada vez mais os pacientes, se envolver na vida deles. Eu brinco o nome do cachorro dele, eu tenho tudo anotado, porque eu gosto realmente, sabe? Eu acho que o paciente também gosta. Eu me sinto mais feliz. Mas histórias, duas, eu tinha um paciente muito gaúcho, vamos dizer assim, muito ranzinza, muito chato, brabo com a esposa, sabe aquele cara áspero, né? Sim. E eu até brincava com ele em consulta, que ele era muito duro com todo mundo, né? E aí chega num final de semana, ele me chama e diz, ó, domingo às 10 horas, queria que tu estivesse aqui no quarto comigo. Eu digo, não, beleza, eu organizo minha vida, 10 horas eu vou, mas alguma coisa? Não, só venho. E aí a gente abre a porta e chega lá dentro ao padre, né? Então eu digo, mas que estranho, né, o padre. Não, eu queria que tu participasse desse momento, eu sei que a minha situação é difícil, né? Eles sabem, como eu disse, a gente conta da maneira certa, no momento certo, e eu quero casar com ela, porque Olha só. eu devo isso para ela, né? Eu queria que o senhor participasse desse momento, eu sei que eu sou um cara ranzinza, eu sei que eu sou um cara difícil, mas o que nos traz isso, né? Tu vê que em momentos difíceis a gente muda, né? A maneira de ver a vida, a maneira de mostrar carinho para as pessoas. Eu acho que o perfil muda realmente, isso é fantástico, sabe? Então, não só poder participar daquilo, mas ver que isso conseguiu ser modificável por um momento que o câncer, infelizmente, trouxe, tá? Mas também porque a gente explicou os detalhes para o paciente, que ele sabia que a situação era difícil, entende? Isso não é maldade, é organização de vida. E ele Sim. queria realmente mostrar isso para a esposa no final de vida. Eu acho que realmente um momento peculiar que felizmente eu participei. E o segundo, não digo caso, o segundo momento foi porque meu pai teve câncer, né? Faz alguns anos atrás, meu pai tinha 72 anos, teve uma leucemia aguda, né? Que é uma doença bem séria nesse momento da vida. A doutora Moema, fantástica, me ajudou durante todo o tratamento, que durou 2 anos, ele veio a falecer da doença, mas a gente conseguiu, com ele, fazer tudo que a gente faz com os outros pacientes. Sim. Então, consegui se aproximar, né? Meu irmão, às vezes, vivia um pouco mais distante, a gente se reaproximou novamente, a gente curtiu ótimos momentos naquele período. Ele organizou a vida dele com a minha mãe, sabe? Enfim, decisões futuras que deram. Então, a gente conseguiu, talvez, mesmo dentro de um familiar, que a gente se atrapalha com as ideias, né? Guiar tudo da maneira que ele gostaria. Claro que a gente tratou, né? Teve resposta. Chegou um momento que a doença talvez venceu ele, mas ele conseguiu resolver a vida dele, resolver as coisas, né? Deixar a família toda organizada. Não gostaria de ir para a UTI, então são pedidos que eles fazem que eu participei. E hoje eu acho que isso me moldou mais a ponto de fazer isso também para os outros pacientes, aquilo que a gente convive. Porque muitas vezes o médico manda fazer ou faz, mas nunca passou por isso. Então, ter passado, claro que não é bom, mas eu acho que refinou, vamos dizer assim, a maneira do que a gente trata os nossos pacientes. Inclusive, foi a nossa própria equipe que tratou ele, né? O enfermeiro Márcio, que é nosso grande ajudante, a doutora Moema. Então, acho que toda a equipe aprendeu bastante com um momento difícil em alguém que estava dentro, né, do nosso ambiente aí. Perfeito. Então, o doutor já teve um caso na família, né? Como ele disse, refinou essa prática dele, humaniza mais do que ele já é, né? Que legal. E vimos também que os casamentos, então, que acontecem no hospital não são só coisas de Não, séries e filmes, não né? Acontecem na acontece. vida real. Muito bonita essa história. Já estamos encaminhando, então, para os momentos finais, então eu quero te pedir uma mensagem que você deixasse para a nossa audiência aí, imagina aí que é a mensagem que você gostaria de deixar registrada, independente de quem for te ouvir. Então, eu queria reforçar, talvez, que a oncologia ela tem um lado bom que as pessoas não veem, e hoje 70% dos cânceres são curáveis. Essa visão ruim da oncologia, ela não realmente repercute na prática nossa. E vocês podem realmente modificar esses números e trazer números melhores, porque o câncer em fase inicial é 90% a chance de cura. Então, faça seus exames periódicos, mamografia,
avalie sua próstata, colonoscopia e tenha bons hábitos de vida. A gente falou bastante aí no podcast, né? O quanto uma boa alimentação, exercícios físicos, evitar a obesidade, não fumar, não beber, quanto um bom hábito de vida não vai transformar as pessoas só de ser um velhinho legal, um velhinho bem cuidado, né? Sim. Aproveitar a vida, mas diminuir o risco não só de doenças cardíacas, mas realmente de câncer. Então a gente tem como atuar fazendo exames preventivos, fazendo bons hábitos de vida, e se você tem algum sintoma realmente, procure seu médico, não é procurar para achar o problema, é procurar para achar o problema precocemente. E as chances de cura realmente são muito altas, a gente deve quebrar isso. E os tratamentos hoje realmente são muito melhores, tá? Comparado com antigamente. Cirurgia robótica, técnicas de radioterapia melhores, protocolos de medicamentos, quimioterapia fantásticos, com alta chance de resposta. E hoje a imunoterapia que tem quebrado realmente um paradigma na oncologia, curando pacientes mesmo com doença metastática. É muito legal ver essa evolução da oncologia durante esses anos todos. Perfeito, muito bom. E para quem gostaria então de acompanhar mais sobre o Dr. Luiz Alberto Schlitter nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o QR Code na tela para que vocês sigam. Você sempre coloca conteúdos no Instagram. Isso, sigam a gente no Instagram, perguntem, mandem suas dúvidas. Geralmente na terça-feira a gente responde essas perguntas através de uma live que fica gravada lá, que vocês podem passar para todos os pacientes que estão em tratamento dessa doença. Perfeito. Nesse QR Code que você vai escanear, você vai ter acesso ao WhatsApp, então você precisando, né, tendo interesse de conversar com o doutor, agendar uma consulta, esse link leva você até lá, às redes sociais, ao canal do YouTube, então fica nosso convite. Muito obrigada, doutor Luiz, um conhecimento muito precioso hoje, e você que nos assiste, muito obrigada pela sua audiência, que você tenha aprendido também com tanta informação preciosa. Muito obrigada. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.